Em Dragon Ball, morrer raramente significa o fim. Se alguém perde a vida, basta reunir 7 esferas mágicas, invocar um dragão e pedir a ressurreição. E se as esferas da Terra não forem suficientes, existem outras versões ainda mais poderosas, capazes de conceder qualquer desejo. Mas mesmo em um universo onde a morte pode ser desfeita com facilidade, várias pessoas nunca voltaram à vida simplesmente porque os desejos foram formulados de maneira errada. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Dao do Dragão. Os personagens de Dragon Ball estão acostumados a usar as esferas desde o começo da obra, só que quase ninguém sabe elaborar os desejos corretamente. E isso fica mais evidente quando se trata de ressuscitar os que morreram. Em alguns casos, ninguém sequer pensa em ressuscitar determinadas vítimas. Em outros, a tentativa até existe, mas o pedido é feito sem considerar tudo o que ele precisava abranger. Então vamos dar uma olhada em todas as vítimas que acabaram ficando para trás e em como cada desejo poderia ter sido elaborado de maneira muito melhor. Quando o Tal Pai Pai matou o pai de Upa, Goku prometeu que iria ressuscitá-lo. Então, após derrotar toda a Red Ribbon, Goku cumpriu a sua promessa, pedindo ao Shenlong para trazê-lo de volta. Bora volta à vida e a história segue em frente. A princípio, não parece ter nada de errado, só que tem sim, e bastava eles terem parado para pensar um pouco. A Red Ribbon era tão poderosa que nem mesmo o governo conseguia derrotá-la. Até o Mestre Kami disse que não poderia acabar com ela. Esse exército passou meses espalhando opressão e destruição pelo mundo, enquanto procurava as esferas do dragão. A vila perto da Torre Músculo sofreu parte disso, e o Goku chegou a ver essa situação pessoalmente. No anime, isso fica ainda mais claro. Em outra ocasião, a Red Ribbon também atacou a vila do Rei Cutelo com tanques e tropas armadas, causando destruição suficiente para deixar a vila em chamas. Em outras operações, soldados chegaram a incendiar florestas inteiras durante a busca. Mesmo dentro da própria organização, o nível de brutalidade era alto. Quando um oficial falhava em sua missão, ele era executado por ordem dos superiores. Só que mesmo com tudo isso, ninguém pensou em fazer um pedido como: reviva todos os inocentes mortos pela Red Ribbon. Um desejo assim incluiria o Bora e também teria coberto todo esse rastro de destruição, mesmo sem saber exatamente quem ou quantas pessoas morreram nesses ataques. Mas nem Goku pensou nisso, nem os mais velhos, como a Bulma e o Mestre Kami, que participaram da saga, deram essa ideia a ele. Coitado do alfaiate do Tal Pai Pai. A saga Piccolo Daimao, o anime expande bastante o impacto da chegada do vilão ao poder. Criminosos são libertados e Piccolo dá autorização para cometerem o mal livremente. Então cidades entram em crise e a violência se espalha. O mundo mergulha em caos e pelas cenas podemos entender que muitos acabaram morrendo. No final da saga, no anime, quando os guerreiros Z vão corrigir os danos, eles iriam pedir apenas a ressurreição dos seus amigos. Só que o Yanti intervém e sugere um desejo mais amplo. Então o pedido feito a Shenlong é reviver todas as pessoas mortas por Piccolo Daimao, o que também acabou incluindo os mortos pelos seus filhos. É assim que Kuririn, Mestre Kami e os lutadores do torneio são revividos. Só que as vítimas do caos que tomou conta do mundo ficaram de fora, porque elas tecnicamente não se encaixam no pedido feito. Se alguém foi morto durante toda aquela onda de violência geral, já era. Novamente, isso teria sido resolvido com um desejo mais abrangente, como reviver todos que foram mortos desde a libertação de Piccolo Daimao. O primeiro personagem que aparece na história quando ela entra na fase Z não foi nenhum dos nossos heróis, muito menos algum guerreiro ou vilão. Era somente um fazendeiro comum. Ele vê algo cair do céu, vai investigar e encontra Raditz. Poder de luta 5 contra um guerreiro de elite. E o final trágico a gente já conhece. Ok, era para ser só um figurante e pronto, mas ele caiu na graça dos fãs e é amado até hoje. O caso dele é curioso. No anime, ele aparece outras vezes em episódios da saga dos androides e Buu. Só que no mangá, ele nunca mais foi visto após o encontro com Raditz. Na verdade, tanto no anime quanto no mangá, o corpo dele até mesmo desapareceu do local onde a nave de Raditz aterrissou. Então o que aconteceu com ele? Toriyama esqueceu? Não é uma resposta, porque não tem graça. Então ou ele não morreu atingido pela bala, se levantou dali e foi embora enquanto Raditz não estava presente, ou algo mais perturbador aconteceu, já que nós vimos que os Saiyajins se alimentavam dos nativos dos planetas. Me digam aí o que vocês acham. Se ele morreu, então a gente precisa descobrir se algum desejo feito às esferas poderia tê-lo ressuscitado. No final da saga Frieza, um desejo é feito para reviver todos os mortos por Frieza e seus homens. E acontece que Raditz, naquele momento, ainda era um homem de Frieza. Ele ainda não tinha qualquer relação com a futura rebelião de Vegeta e Nappa. Então, nesse critério, o fazendeiro poderia se encaixar no desejo. Também tem a questão do limite de 1 ano das esferas da Terra. Os Saiyajins estavam programados para chegar à Terra 1 ano após a morte de Raditz, mas a viagem levou um pouco menos de 11 meses. Dependendo de quantos dias antes da marca de
de 11 meses e os Saiyajins chegaram, a morte do fazendeiro poderia, por muito pouco, ainda estar dentro do limite de 1 ano. Então o fazendeiro acabou sendo ressuscitado por esse pedido, né? Tá explicado. Não, nada disso. O desejo pediu especificamente para reviver as pessoas que foram mortas em Namekusei, o que não foi o caso do fazendeiro. Então no anime ele só aparece porque de alguma forma não morreu. Enquanto isso, no mangá existe uma chance muito grande dele ter morrido e nunca ter sido ressuscitado. E logo mais a gente vai entender o problema com esse desejo que o deixou de fora. Quando Vegeta e Nappa chegam à Terra, suas naves caem no meio de uma cidade. Logo depois, Nappa destrói a cidade com um ataque. No anime, Nappa ainda mata vários repórteres, militares e até destrói outras cidades. Então dá para contabilizar dezenas ou centenas de milhares de mortos pelos Saiyajins. Mais de um mês depois, aconteceu aquele desejo de ressuscitar todos os mortos por Freeza e seus subordinados. Mas como Nappa e Vegeta já estavam agindo por interesses próprios, eles não contavam mais como homens de Freeza. Tanto que nem o próprio Nappa, que foi morto pelo Vegeta, nem qualquer um dos guerreiros Z mortos na batalha contra os Saiyajins foram revividos com esse desejo. Além disso, como já vimos, o pedido foi direcionado aos que estavam em Namekusei. Todas essas pessoas e cidades destruídas nunca mais são mencionadas depois disso. Esse pessoal simplesmente desapareceu, o tempo passou e ninguém lembrou deles. E se por acaso lembraram, como Shenlong não podia reviver grupos de pessoas mortas há mais de 1 ano, o prazo já teria expirado. E como já falamos dele, agora vamos analisá-lo a fundo. O desejo de ressuscitar todos mortos por Freeza e seus homens foi bem intencionado e abrangente, só que ainda assim foi mal formulado. E olha que a ideia desse desejo não foi de qualquer guerreiro Z cabeça de vento. Originalmente, o desejo que Kami-sama e Senhor Popo iriam fazer era ressuscitar os que foram mortos por Vegeta e companhia. Mas então o Senhor Kaiô interveio, e ele pelo menos fez o que todos deveriam fazer. Pensou e debateu o assunto com o próprio criador das esferas por um tempo. Só que mesmo com esse cuidado, essa mudança de foco de Vegeta e companhia para Freeza e seus homens acabou deixando de fora o fazendeiro, os mortos na chegada dos Saiyajins e até mesmo uma aldeia inteira de Namekuseidins que haviam sido mortos pelo Vegeta, que naquela altura já havia se rebelado contra o Freeza. Esse pedido também trouxe de volta o próprio Vegeta, que naquele momento ainda era o inimigo deles. E pior ainda, trouxe de volta o Cranberry, que havia sido morto pelo Zarbon, coisa que muito mais à frente na história trouxe um problema enorme na saga Moro. O desejo realizado após a derrota do Cell confirma um problema na forma como os guerreiros Z usam as esferas. Eles não formulam os pedidos pensando no desastre inteiro. Cell foi responsável por grande parte das mortes da saga. Ele absorveu centenas de milhares de pessoas e no final matou até o protagonista. Então pedir a ressurreição de todos os mortos pelo Cell poderia parecer razoável num primeiro momento. Mas não era, porque a crise dos androides não começou com o Cell. Antes que ele entrasse na história, os androides 19 e 20 já haviam atacado uma cidade e muitas pessoas foram mortas direta ou indiretamente por eles. Mais à frente, mais civis foram mortos, dessa vez pegos no fogo cruzado entre o Vegeta e a número 18. E o anime amplia ainda mais as vítimas, mostrando vários carros sendo atingidos. E acontece que todas essas vítimas não tinham qualquer relação com o Cell, então todas elas ficaram de fora do pedido feito pelo Yantia. Só que era muito simples resolver isso, bastava ter feito um pedido mais abrangente. Era só pedir a ressurreição de todos os inocentes mortos desde o início dos ataques dos androides. Assim o desejo cobriria toda a crise, independente de quem tivesse causado cada morte. Só que a preocupação maior do Yantia não era refletir sobre a formulação do pedido, e sim pedir um colar para sua nova namorada. Esse mesmo desejo acabou criando outra situação interessante, só que diferente. Quando Goku percebeu que não tinha outra forma de salvar a Terra, ele se teletransportou com o Cell para o planeta do Senhor Kaiô e o vilão explodiu lá. A Terra foi salva, mas Goku e o Senhor Kaiô morreram. Quando as esferas foram usadas para reviver todos os mortos pelo Cell, Goku não pôde ser trazido de volta porque já havia morrido antes. E os guerreiros Z tinham esperanças de que Goku voltasse, e questionaram Shenlong, que negou veementemente essa possibilidade. Era uma limitação das esferas, então não tinha muito o que fazer, né? Errado, tinha sim, porque essa limitação só existia porque eles mesmos esqueceram de pedir para o Dendê fazer o upgrade no Shenlong, para permitir que uma pessoa pudesse ser revivida mais de uma vez. Eles pediram para o Dendê fazer as esferas realizarem 3 desejos e reviver um grande número de pessoas ao mesmo tempo, mas esqueceram dessa outra limitação. É verdade que o Goku concluiu que a sua presença acabava atraindo ameaças para a Terra e achou que seria melhor se ele não voltasse à vida. Mas o motivo número 1 dele não ter voltado naquele momento foi porque era impossível para o Shenlong realizar esse desejo.
E como o Goku permaneceu morto, o Sr. Kaiô decidiu permanecer morto também para acompanhá-lo no outro mundo. Só que, como sabemos, Goku voltou à vida na saga Buu, então não havia mais necessidade do Sr. Kaiô continuar morto para acompanhá-lo. Só que simplesmente esqueceram do coitado. Durante Dragon Ball Super inteiro, ele reclama que Goku nunca faz o desejo para trazê-lo de volta. Virou uma piada oficial. O Sr. Kaiô até conseguiu que o seu planeta fosse reconstruído, embora não do jeito que ele queria, mas ser ressuscitado mesmo, até hoje nada. A linha do tempo do Trunks do futuro já era uma das mais trágicas de Dragon Ball muito antes do Goku Black aparecer. Só que depois do aparecimento do vilão, não sobrou nada, literalmente. O ponto final da história no anime e no mangá é o Zeno do futuro apagando aquela linha temporal inteira da existência. Para piorar, Trunks e Mai não ficam na linha do tempo principal. Eles vão viver em outra, onde já existiam outras versões deles mesmos. É um dos finais mais horríveis da franquia, no sentido de ser trágico, mas principalmente no sentido de ser mal feito. Enfim, e o problema com relação aos pedidos das esferas aqui é o seguinte: as super esferas da linha principal continuavam existindo. A obra nunca estabeleceu que o Super Shenlong consegue atuar sobre outra linha temporal, mas também nunca estabeleceu que ele não consegue. Então, logicamente, os personagens iriam considerar essa possibilidade, né? Não. Absolutamente ninguém levanta a questão de usar as super esferas para restaurar a linha temporal do Trunks. Ninguém pergunta ao Whis sobre isso. Nem que fosse apenas para descobrir que isso estava além dos poderes do Super Shenlong. Tudo bem que ninguém ainda tinha visto as super esferas realizarem algo tão grandioso, já que a restauração dos universos apagados só acontece no Torneio do Poder. Mesmo assim, já havia sido estabelecido que elas podiam conceder qualquer desejo. Repito, qualquer desejo. E mesmo assim, ninguém pensou por um segundo sobre isso. No clímax da luta contra Kid Buu, Vegeta tem a ideia de mandar Dendê e os Kaioshins irem até Nova Namekusei e fazerem 2 pedidos às esferas. O primeiro era restaurar a Terra, e o segundo era ressuscitar todos que morreram desde o dia do torneio de artes marciais, exceto os maus. Goku pergunta por que não pedia simplesmente que Porunga ressuscitasse todos os mortos por Buu. Então Vegeta diz que ele era um burro, porque isso traria de volta Babidi e Daburá, além de deixar de fora as pessoas que ele mesmo matou no torneio. Então Goku fica impressionado vendo alguém agir racionalmente pela primeira vez ao usar as esferas. De quebra, essa elaboração ainda traria um resultado positivo que o próprio Vegeta não esperava, que foi ele mesmo ser revivido. E o curioso nesse caso é que Vegeta, o personagem que começou obcecado pelas esferas, foi justamente um dos que melhor entendeu como usá-las. Outro exemplo claro disso foi quando o Namekusei explodiu. Todos se desanimaram quando ficaram sabendo que se revivessem Goku e Kuririn, eles seriam trazidos de volta no vácuo do espaço, já que o planeta não existia mais. O próprio Sr. Kaiô disse que não poderia fazer nada sobre isso, já que Namekusei estava fora da sua jurisdição. Só que aí Vegeta pergunta por que os idiotas não usavam a cabeça um pouco, já que era só pedir primeiro para que as almas deles fossem movidas para a Terra. Mas voltando a Saga Buu, o plano de Vegeta resolveu o que precisava ser resolvido. Só que ainda assim, a formulação do desejo não foi perfeita. Ele acabou cometendo o mesmo erro do desejo do Yanti anteriormente, que foi colocar o dia do torneio como ponto inicial. Se alguém tivesse morrido pelas ações de Babidi e seus homens antes do dia do torneio, teria ficado de fora. Quando todos chegam à localização da nave de Babidi, Gohan repara numa família de moradores locais que havia sido morta de forma brutal. A história não diz exatamente quando Babidi chegou à Terra, nem exatamente quando os moradores foram mortos. Sabemos apenas que antes do torneio, o Babidi já havia encontrado a esfera de Majin Buu, instalado sua nave debaixo da Terra, colocado Yama e Spopovich sob seu controle e preparado o plano para roubar a energia dos competidores. Shin e Kibito também dizem que já haviam procurado naquela região anteriormente, mas não localizaram a nave porque ela estava escondida no subsolo. Essas informações tornam perfeitamente possível que o Babidi já estivesse no planeta antes do dia do torneio. E se foi esse o caso, a formulação de Vegeta deixaria uma brecha para que as vítimas anteriores ao dia do torneio ficassem de fora do desejo. Só que quando vai fazer o desejo ao Porunga, Dendê não repete as mesmas palavras de Vegeta. Ele pede que sejam ressuscitados todos os que morreram desde o dia em que Babidi chegou à Terra, e não todos que morreram desde o dia do torneio. Assim, todas as vítimas ligadas à chegada de Babidi seriam incluídas, mesmo que tivessem morrido antes do dia do torneio. Então Vegeta elaborou o plano, mas foi o Dendê quem fechou a última brecha do pedido. E assim, finalmente alguém teve cérebro suficiente para formular o desejo perfeito de maneira ampla, evitando os tipos de problemas que vimos nos outros casos.
Mas agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então quero te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. E aqui na tela vão aparecer mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Diego e te vejo no próximo vídeo aqui no Down do Dragão.